tem dúvida, viu, mano? É o jogo mais difícil do Flamengo nessa fase da competição. Eu coloco o Independente Del Valle, muitos podem me achar exagerado, mas eu coloco entre os postulantes ao título da Libertadores esse ano. Time muito bem treinado, praticamente a mesma base do ano passado. Né? Só para se ter uma ideia, o time voltou após essa parada da pandemia, o time já disputou 9 jogos, conseguiu 6 vitórias e 3 empates, não perdeu ainda. Nesses 9 jogos, 20 gols marcados, sofreu 11. Assumiu aí a liderança provisória no campeonato equatoriano. Não é de hoje que o Del Valle não é simplesmente um mero participante na Libertadores. Mano, e esse Miguel Ramírez faz um excelente trabalho. Time que tem jogadores experientes, como o Murilo lá no ataque, enfim, o Christian Ortiz, o argentino, sempre perigoso, o Fernando Guerreiro, o Pellerano, veteraníssimo Pellerano. Eu não sei não, hein, mano? Não sei não. A gente estava falando nessa disparidade física, né? O Flamengo recentemente apresentou esse tipo de problema. É um jogo que o Flamengo tem que ficar muito ligado. Tem que entrar esperto desde os primeiros minutos, que para mim é o jogo mais difícil nessa fase da Libertadores entre os times brasileiros, hein? Entre os times brasileiros. Eu coloco, por exemplo, na mesma prateleira de River e São Paulo, lá na Argentina, em termos de dificuldades. É um jogo complicado, né, Calheiros? Está valendo a liderança da chave aí. Possivelmente vão ser os dois aí que vão avançar. Tanto o Flamengo quanto o Del Valle. Mas pelo retrospecto recente que já tiveram, até inclusive é uma revanche, né? Porque o Flamengo já ganhou a Recopa em cima deles. Mas convenhamos, hein, Calheiros? O Flamengo tem tudo para vencer. Basta o nosso querido Domenic Torran não começar a inventar como ele tem feito. Tudo bem, o rodízio faz parte, é um negócio que ele quer colocar rodagem no time, todo mundo ganhar um pouco mais de forma física, todo mundo melhorar um pouco e evoluir nesse sentido. Mas convenhamos, algumas posições ele não pode mexer. E ainda mais mudar a característica do time como ele fez nessa última derrota aí do Flamengo para o Ceará, quando ele coloca o Everton Ribeiro para jogar por dentro. Aí ele acaba ferrando o time do Flamengo. Então, se o treinador mantiver uma postura na qual ele respeite a característica de cada jogador, o Flamengo tem tudo nessa partida aí, pelo menos, Calheiros, tudo bem, se não conseguir a vitória em si, empate. Porque, querendo ou não, Calheiros, é aquele negócio, cara. Você jogando uma Libertadores da América, você tem que saber lidar também com a matemática da competição. Não adianta nada você também jogar todas as partidas aí para que você possa vencer. É claro que o objetivo é sempre esse. Mas quando você joga fora de casa, ainda mais contra um adversário tão qualificado, você precisa ser inteligente. O Flamengo, se ele buscar um empate lá jogando bem, tá ótimo. Deixa depois para resolver classificação, primeiro lugar da chave aí no Maracanã. Dentro desse contexto aí, o Flamengo, se ele respeitar as características de cada jogador, eu acho que o Domenic tem um elenco muito qualificado na mão. Tanto que já houve aí esse embate aí recente entre os dois e o Flamengo já levou a melhor. Então, querido ou não, respeito também. Concordo contigo, esse Miguel Ángel Ramírez é um treinador extremamente qualificado, mesmo não tendo individualmente as peças que o Flamengo tem, ele já mostrou muita qualificação também nesse time do Independente Del Valle. Mas aí também nessa chave, né, Calheiros? O Júnior Barranquilla, junto com o Barcelona de Guayaquil, não vão fazer frente para esses dois, não. Com certeza, aí só precisamos aí saber qual que vai ser a ordem, quem vai passar em primeiro e quem vai passar em segundo. Mas eu ainda acredito no Flamengo. Boa, Mano. E Calheiros, estou contigo, hein? Acho que esse vai ser um jogo bem difícil comparado aí aos outros jogos dos adversários, né, durante toda essa competição. Ricardo Lage, seu destaque final do Flamengo. O Flamengo vai a campo amanhã pela Libertadores. Vocês falavam aí do Miguel Ángel Ramírez, ele foi um nome bem avaliado pela direção quando da saída do técnico Jorge Jesus lá do Flamengo, foi até a Europa, né, e fez a contratação do Domenic Torran. Mas é bem avaliado o treinador, tem um estilo de futebol ofensivo também. Até na época que o Jorge Jesus com o Flamengo enfrentou o Independente Del Valle, elogiou bastante a equipe equatoriana, que tem esse estilo de protagonista mesmo, embora seja, né, como o Calheiros falou, né, é um clube que não tem tradição, mas dentro de campo um futebol que é postulante aí, e foi o que aconteceu no ano passado quando ganhou a Copa Sul-Americana e enfrentou muito bem o Flamengo na final da Recopa Sul-Americana. O Flamengo, depois desse jogo contra o Independiente, segue no Equador e na semana que vem enfrenta o Barcelona em Guayaquil. Vai enfrentar aí a altitude de 2.800 metros em Quito, mas depois nível do mar contra a equipe do Barcelona em Guayaquil. Então são os 2 jogos do Flamengo no Equador nessa retomada da Libertadores da América.
Olá, profissional. A gente está com o tempo estourado aqui, ó, temos muitos assuntos ainda. Vamos falar do Santos, que ontem empatou na Vila com o Olímpia. Vamos falar do Corinthians, hein? O Corinthians joga hoje o Campeonato Brasileiro contra o Bahia. Mas antes de eu me despedir de você, o Mano tem uma pergunta para você. Rapidinho aí, Mano. Opa, com certeza. Tudo bem, profissional? Beleza? Bom dia, Lai. Meu companheiro de Rússia aí, em várias matérias aí. Nos enfiamos em cada bocada também. Mas o negócio é o seguinte, Lai. A Arrascaeta aí tá recebendo sondagens do futebol árabe. Como é que anda a situação da Arrascaeta, Lai? Não foi a proposta da Rússia, né? Que se você recebesse uma proposta da Rússia, você ficaria balançado. Mas do Al Nassr. Mas o Flamengo não quer iniciar conversas em relação ao Arrascaeta. Quer permanecer com o jogador. A ideia é essa de contar com o elenco e principalmente com o Arrascaeta, que é uma das referências dessa equipe rubro-negra. E outro jogador que também teve o interesse e de um clube da Rússia, do Sochi, foi o Lincoln, por 20 milhões de reais. Mas o Flamengo não quer negociar o Lincoln por esses valores. Essa informação que a gente tem sobre o Lincoln e também o Arrascaeta, Manu.